Parceria do Grupo Bandeirantes de Comunicação com o Instituto Áquila, o Prêmio Band Cidades Excelentes busca valorizar e incentivar a gestão pública capaz de colocar em prática melhorias para a população. E a Natasha Franco conversa agora com o presidente executivo do Instituto para falar um pouco da importância desse prêmio. Pois é, Yasmin, para conversar aqui com a gente sobre esse projeto do Instituto Áquila, em parceria com a Band, a gente convidou para um papo aqui no Jornal do Rio Entrevista, desta vez virtualmente, o Raimundo Godoy, que é presidente executivo do Instituto Áquila. Raimundo, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal do Rio. Muito obrigado, um prazer estar com vocês. É uma honra fazer parte desse importante acontecimento que é o Prêmio Band Cidades Excelentes. Pois é, e esse Prêmio Band Cidades Excelentes começa com a construção de um livro que foi feito a 6 mãos, demorou quase 12 anos para ser construído, tudo com base em mais de 20 anos de experiência junto ao setor público, não é isso, Raimundo? É, exato, o livro ele traz assim a origem, traz a construção de uma plataforma baseada na inteligência artificial, o Big Data, traz também os pilares, quer dizer, os eixos estruturais que formam a cidade excelente. Depois explica como executar um programa de excelência e traz também o desafio das cidades do futuro. Então, o livro levamos aí 12 anos para escrever uma obra que pudesse ter alguma utilidade, seja como consulta e também um caminho para mudar os municípios brasileiros. E você me pergunta, por que os municípios? Porque é lá onde tudo acontece. Então, nós procuramos monitorar os 5.570 municípios brasileiros de uma forma assim que todos tivessem a mesma oportunidade em conhecer seus dados, seus indicadores e pudessem, a partir daí, tomar as decisões. E aí, o que realmente faz com que cada pessoa tenha uma mudança? Quais foram os indicativos que vocês pegaram para poder construir esses números e esses dados que hoje fazem parte do Cidades Excelentes? Então, primeiro, a eficiência fiscal e a transparência. Então, tem uma série de indicadores que alimentam esse pilar. Depois, a educação, saúde e bem-estar, infraestrutura e mobilidade, e depois desenvolvimento socioeconômico e ordem pública. O primeiro pilar ele é essencial, o último abastece o primeiro, e é o ciclo virtuoso do crescimento. Agora, Raimundo, quando a gente fala desses 5 eixos, eles fazem parte de outros milhões de indicativos que fazem parte do dia a dia da cidade. Como é que essa cidade chega a uma nota? Existem níveis, existem cidades desenvolvidas, não desenvolvidas? Existe cidade excelente no Brasil? O importante quer dizer, o Brasil tem muito dado, a gente tem que transformar o dado em informação em conhecimento. Então, nós classificamos de 0 a 100 todas as cidades brasileiras. De 0 a 50 é uma cidade crítica. De 50 a 65 em desenvolvimento. De 65 a 80, uma cidade desenvolvida. De 80 a 100, uma cidade excelente. Então, nós classificamos as 5.570 cidades brasileiras dentro dessa classificação de 0 a 100. 40%, Natasha, das cidades brasileiras estão em situação crítica, ou seja, entre 0% e 50%, quer dizer, não temos nenhuma com 0, mas estão todas aí na faixa de 30 a 50 pontos, né, de desenvolvimento. Então tem muito trabalho para fazer. Uma boa parte das cidades estão em desenvolvimento, algumas cidades importantes já desenvolvidas, somente uma cidade excelente. E ela fica onde, Raimundo? Fica no Rio Grande do Sul, uma cidadezinha nova, tem 29 anos, cidadezinha pequena, mas tudo lá funciona muito bem. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem alguma cidade que está se aproximando desse patamar de desenvolvimento. Como é que anda o estado do Rio de Janeiro? A gente sabe que os 92 municípios aqui do estado é que vão formar, né, o número, né, a nota do estado do Rio. A gente sabe que a gente não está lá tão bem, já que muitas dessas cidades ainda estão em desenvolvimento, né? Nós temos uma cidade aí que está com 65 pontos, que é Itaperuna. Essa cidade é que tem hoje a melhor pontuação do estado do Rio de Janeiro. Mas o que é o estado, né? O estado é soma de 92 municípios. Isso é que é importante. Então, quando a gente fala Rio de Janeiro,
São 92 municípios. Agora, quando a gente fala de Itaperuna, a gente tem uma nota aí abaixo de 7. Os indicadores do Instituto Àquila vão de 0 a 100, como você falou. Então, a gente está ali meio que passando de ano com dificuldade em todos os municípios, já que o maior deles tem menos de 7 pontos. O que é preciso fazer? E é aí que entra esse projeto dos Cidades Excelentes com a Band? É mostrar que é possível transformar? Exatamente. Quer dizer, então, quando eu sei que eu estou, por exemplo, em 65 pontos, estou próximo já de 80, né? Que eu estou próximo, né, de começar a estou mais próximo de 80 e mais longe do que 50. Então, o que acontece? É o momento que eu tenho que lançar o quê? Como executar um programa de excelência. Quer dizer, o que fazer em termos de eficiência fiscal e a transparência, o que fazer na educação, na saúde e bem-estar, na infraestrutura e no desenvolvimento socioeconômico. Então, cada um desses eixos ele é composto por uma série de indicadores. Então, entrando lá no site igma.com.br, você tem um retrato da sua cidade e onde começar a trabalhar. E, acima de tudo, tem uma série de cidades comparáveis que eu posso entender as melhores práticas existentes. E aí exatamente entra essa parceria entre o Instituto Àquila e a Band para que a sua cidade aí crie projetos para transformar o seu dia a dia, e é esse o nosso convite. Vá lá, bata na porta do prefeito, dos vereadores, cobre deles projetos diferentes para mudar esse número. É exatamente isso que a gente quer. Quanto mais projetos, melhor. Eu acho que para o país de uma maneira geral, né? Você cria emprego, você cria infraestrutura, você cria melhoria para a cidade. Olha, no celular, Natasha, você pode, então, como o sistema está aberto, você pode entrar, clicar a sua cidade e ver todos esses indicadores que nós estamos falando aqui. E a partir daí você pode fazer perguntas. O que será feito e como será realizado, né? E aí os senhores prefeitos e os senhores secretários, toda a estrutura da prefeitura, tem que começar a se mobilizar para dar um passo adiante. Como que eu começo a mudar o meu futuro, né? É quando eu tomo uma ação diferente daquelas que eu faço normalmente. Esse é o convite do Prêmio Band. Todas as cidades brasileiras estão correndo ao Prêmio de Excelência. É tudo muito fácil. Então, essa obra, por exemplo, Natasha, ela foi concebida o mais simples possível. De tal maneira que toda cidade brasileira, todo cidadão brasileiro interessado no desenvolvimento do seu município, da sua cidade, possa participar. E aí, como o Raimundo disse, todas as cidades já estão automaticamente participando do Prêmio Band, mas é preciso criar novos projetos para conseguir fazer aí com que a nota dê uma aumentada, e aí a gente vai premiar 5, né, prefeitos, um em cada categoria, e depois premiaremos realmente quem foi excelente em todos os eixos, não é isso? Exatamente. Esse é o objetivo, que todos, quer dizer, na eficiência fiscal eu tenho uma cidade que tem um destaque, na saúde eu tenho outra cidade, na educação e bem-estar eu tenho, na saúde e bem-estar eu tenho outra cidade, quer dizer, todos eles serão contemplados. Depois teremos aquela cidade que tem a melhor nota dos 5 eixos. E isso fecha o Estado, depois fecha o Brasil, com o Prêmio Nacional, e pretendemos realizar em outubro. É um ganha-ganha para todo mundo, né, Raimundo? Então, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal do Rio. E a gente espera que esse prêmio mude a vida do cidadão realmente. Esse é o nosso desejo e essa oportunidade única. Agradeço muito a você, Natasha, a Band Rio, pela essa oportunidade de falarmos aqui. Estamos à disposição, o site está liberado, é público, todos podem acionar. E dúvidas, estamos à disposição. É isso, Raimundo, obrigada. E Yasmin, é a Band e o Instituto Àquila querendo transformar também um pouquinho do que o cidadão vive ali no dia a dia da sua cidade. A gente volta com você.